acontecer, você vai ter de volta o que você teve. Só não se desespere, o amor me deu. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução pra tudo. Você vai ter de volta o que você vive. Espere pelo amor de Deus. Verá um milagre dentro de mim. Vem descer no rio pra pisar.
Precisamos descansar? Sim. Viver um momento de descanso em nossa vida? Sim. Ter as nossas paradas semanais? Ter a nossa parada do dia para o devocional com Deus? Sim. Até que um dia nós possamos descansar na eternidade. Esse descanso que Hebreus fala aqui, haverá um descanso ainda. Resta um descanso para o povo de Deus. Amém? Em outras passagens, Jesus vai falar para uma plateia, para algumas pessoas que não conseguem descansar a mente. Se você pega o Sermão da Montanha, e agora me refiro ao capítulo 6 de Mateus, Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de vestir, de beber. Basta cada dia o seu próprio mal. Observai aí os lírios do campo, não plantam, não colhem. Todavia, sua glória é muito maior do que a glória do rei Salomão, um dos homens mais ricos da sua época e do seu tempo. Nesse raciocínio, você percebe que as pessoas hoje, principalmente na sociedade atual, estão preocupadas mais com isso, com a roupa, com que roupa vai vestir. E aí as pessoas adoecem. E adoecem porque estão pensando na roupa do corpo e não estão pensando no corpo que as veste. O que vai adiantar a roupa se o corpo estiver doente? Já imaginaram isso? E é isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus diz: não andeis ansiosos. Quando a gente pensa nessa questão do andeis ansiosos, a gente também lembra da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, também a oração do Pão Nosso. E quando diz assim, Pão Nosso, diz o quê? Pão Nosso de cada dia. Já pararam para pensar o significado dessa expressão Pão Nosso de cada dia? E principalmente naquele contexto de Israel, daquela sociedade, daquela cultura de Israel. Primeiro, o salário do trabalhador era uma dracma. Dracma é uma moeda do dia. Eles não eram pagos mensalmente, eles não eram pagos semanalmente. Não, eles recebiam pelo seu trabalho diário. E quando eles recebiam pelo trabalho diário, aquilo ali era o pão do dia, representava, porque ele comprava toda a comida, tudo que ele precisava para a necessidade do dia. Então, de fato, naquela época que Cristo veio, de muita injustiça social, que altos impostos eram cobrados pelo Império Romano, e por isso muitos daquela época estavam revoltados. Tinham muitos revolucionários na época. Jesus foi um revolucionário com palavra, mas existiam outros que usavam o método da violência. Barrabás, por exemplo, era um deles. E quando Jesus chegou com uma palavra de paz, eles não aceitavam, porque eles queriam guerra contra Roma. E era um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez, o pão nosso de fato era de cada dia. Se você fosse convidado naquela época para uma casa e deixasse uma sobra, eles ficavam revoltados e consideravam uma desfeita que você estava fazendo com ele. Porque eles tinham conseguido com tanto esforço, com tanto trabalho do dia, eles não podiam desperdiçar, porque eles viviam momentos de escassez. Então o pão nosso de fato era de cada dia. A graça de cada dia era concedido. E quando eles comiam o pão do dia, eles não ficavam pensando: e amanhã será que vai ter? Aí você imagina quando eles estavam ansiosos, e Jesus disse para eles: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Então, como o pão do dia
viva o hoje, basta cada dia o seu próprio mal. Então eles recebiam de graça a graça do dia e não ficavam pensando como seria a graça da manhã. Apesar de que a graça do outro dia, mesmo que eles desconhecessem, não soubessem, já estava pronta para quando o outro dia amanhecesse. Então saiba, e é por isso que Jesus ensina: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A graça do dia já vai estar lá para você. Eu já preparei ela para você. Quem ilustra uma cena na Bíblia que ilustra bem essa questão é o maná, lá no Velho Testamento. Deus dizia o seguinte: olha, recolham o maná a cada dia. Só no sábado eles recolhiam, sábado, na sexta, eles recolhiam uma porção dobrada para não ter que irem recolher no sábado. Então, todos os dias eles tinham que recolher. Só que Deus dizia: não junte para outro dia. Eles poderiam pensar assim, porque tem muita gente que é assim, ansioso, né? Olha, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar, junto, um maná que sobe para, isso eu pensando no domingo, que sobe para segunda e para terça. Deus disse: não junte. E quando eles juntavam para outro dia, apodrecia. Era a porção do dia, o total que eles podiam comer. Não deixasse nada para o outro dia, porque não iria mais prestar. Então, de fato, era o pão do dia, né? A graça do dia era o que eles tinham que ter em mente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Muitas vezes os problemas mentais, eles são ocasionados também por problemas espirituais. Como também os problemas espirituais são ocasionados muitas vezes por problemas mentais. Vice-versa, né? E o físico também. Lembra que eu falei do homem integral? Se eu estou bem fisicamente, por isso a importância de valorizar o descanso, o sono, 8 horas por dia. É importante valorizar a questão das suas férias, de ter um momento para descansar, de sair com a família, descansar o seu físico, porque senão você vai ficar com a mente ruim. E como é que você vai se concentrar para Deus? Para orar, para ler a Bíblia, ou ter algum interesse? Você pode gerar um problema maior. Então, uma coisa afeta a outra. Está interligado. Então, muitas vezes, quando você está com um problema mental, com ansiedade, como é que você se concentra numa leitura bíblica? Consegue fazer um devocional? Vem para o culto e assiste. Eu conhecia pessoas que vinham para o culto e nós passaram 10 minutos. Por quê? Porque estavam ansiosos demais e não conseguiam concentrar ali. E vão julgar? Não. Então, muitas vezes, se você está mal mentalmente, você pode ficar mal espiritualmente. Da mesma sorte, meu amigo Alexandre, pode acontecer espiritualmente. Se você carrega uma culpa, um sentimento de culpa do passado, Deus já te perdoou, sua família já te perdoou, sua esposa, seus filhos te perdoaram, mas você não consegue se perdoar. Isso vai te adoecer mentalmente. E muitos, quando adoecem mentalmente, definem também fisicamente. Está interligado. A importância do descanso é a importância de agregar essas 3 dimensões do ser humano para que ele possa o quê? Estar bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Jesus já perdoou. A Bíblia diz que quando Deus perdoa o ser humano, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas nós temos, parece aquela mania de ir lá e pegar de volta. Deus joga e a gente fala: não, e traz. A gente muitas vezes chega e diz: Deus, mais uma vez estou aqui. Não é mais uma vez, porque para Deus não existe mais uma vez. É como se fosse a primeira vez. As outras vezes nunca existiram. E porque eu que não consigo me perdoar? O grande problema do perdão não é as pessoas perdoarem a gente, não é Deus perdoar a gente, é nós mesmos não conseguimos nos perdoar. Diagnóstico do homem não significa nada.
não é de morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Porque foi na cruz que Jesus descansou. Foi na cruz que Jesus descansou. Quando ele abriu os braços, depois de muitas agonias, dores, desde a quinta do Getsemane, quando ele estende os braços na cruz, e quando ele diz assim: está consumado, e a Bíblia diz que a respiração dele saiu, o espírito dele foi tomado no sentido de vida, a respiração, ele descansou por nós. Eu fico imaginando que aquele sábado que ele morreu na sexta-feira, e à tarde tiraram a cruz dele, aquele sábado, como acontece às vezes, morre alguém importante, o outro dia que é um dia meio de luto, foi um descanso, foi um sábado, mais um sábado de reflexão. A gente pensa muito na sexta e no domingo, e a gente esquece o vazio, o vácuo, o silêncio do sábado. E ele descansou. Jesus descansou. E ele descansou para quê? Para que nós hoje pudéssemos também descansar e encontrar nele descanso. Jesus estendeu o seu braço da cruz como ele nos estende. Venha descansar em mim. Mateus 28, 30, se eu não me engano, 28 a 30, diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Cansado, ele fala, e eu vos aliviarei, darei alívio. Seja qual for a sua ansiedade, seja qual for o seu problema espiritual, a sua culpa, que você não consegue se perdoar, eu te perdoo, porque eu morri por ti. Essa culpa eu levei, eu cravei lá na cruz, para que você pudesse se livrar dela, para te dar o alívio dela, fazer você descansar dela. Sou eu que dou a vida, sou eu que te domina.